o dom de profecia. Paulo escreveu: a outro a profecia. Ou seja, a outro foi dado o dom de profecia. A alguns irmãos, ou a muitos irmãos, o Senhor distribuiu o dom de profecia. O termo significa falar em nome de alguém. O dom de profecia capacita o homem para falar em nome de Deus. Então, o que é profetizar? Em síntese, profetizar é falar em nome de outra pessoa. Quando Deus chamou Moisés para desenvolver um ministério específico que era para libertar o povo de Israel, dentre as desculpas que Moisés colocou diante de Deus, porque na verdade Moisés, ele parece-me que uma humildade muito grande da parte dele, dentre outras características, mas ele chega a dizer: Senhor, eu não sei se quer falar direito. Como é que eu vou chegar diante de Faraó? Deus disse: olha, aí Deus já estava, parece que assim, um pouco cheio daquelas desculpas de Moisés. Disse: Moisés, Arão, teu irmão, ele vai ser o teu profeta, e tu vai ser para ele como se fosse Deus. Ou seja, você vai falar para Arão, e Arão fala para Faraó. Tá bom assim, Moisés? Tudo bem. E assim eles saíram. Logo eles se encontram com Arão, e você vai vendo que quando eles vão diante de Faraó, em vários textos você percebe essa intermediação de Arão. Moisés fala para Arão, e Arão repassa para Faraó. Ou seja, Arão estava como se fosse profeta de Moisés. Por quê? Porque Moisés falava e Arão transmitia o que ele havia falado. Então, profetizar é falar em nome de outrem. Profetizar, no contexto teológico bíblico, é falar em nome de Deus. Ou seja, se Deus não mandou falar, não se fala, não é verdade? Então, profetizar é falar em nome de Deus. O dom de profecia, que também não podemos confundir com o ministério profético do Antigo Testamento, mas o dom de profecia do Novo Testamento, ele é exatamente falar em nome de Deus, falar tão somente o que Deus mandou. E ele é um dos 9 dons espirituais. É uma ação do Espírito Santo transmitida sempre racionalmente, expostas conforme suas próprias palavras. Ou seja, o profeta de Deus, aquele irmão, aquela irmã que tem o dom de profecia, que não é para servir a si próprio, mas para servir a igreja, quando ele está profetizando, ele não está fora de si. É muito estranho se você vê alguém profetizar como que estando em êxtase, fora de si, sem saber o que está falando. Nós entendemos pela Bíblia que o profeta de Deus, a pessoa que é usada com o dom de profecia, ela fala de forma racional. E ela vai usar suas próprias palavras, evidentemente. Se aquela pessoa tem um vocabulário mais rico, um português mais rebuscado, ele vai usar o seu vocabulário. Se não, ele vai usar o seu vocabulário mais simples. Acho que os irmãos devem lembrar daquele testemunho do Mato Nascimento, que ele conta no início, assim que ele se converteu, e ele fala de uma profecia que ele recebeu de um irmão. E ele até destaca a simplicidade das palavras daquele profeta, porque ele realmente era uma pessoa simples. E ele profetizou a palavra de Deus usando suas palavras, evidentemente. Então, as palavras saem da boca do profeta. É natural que o vocabulário seja o seu vocabulário, mas a mensagem é divina. Então, é interessante destacarmos que é transmitida racionalmente. Sua ação é direcionada à igreja para que ela seja edificada, consolada e exortada. A profecia, ela tem esse tríplice objetivo: edificar, consolar ou exortar. Ela não é para direcionar, para dirigir uma pessoa a tomar uma decisão. Parece que cessou mais, né? Mas antigamente ainda tem muito por aí, profetas e profetisas que são especialistas em profetizar sobre casamento, sobre separar e sobre juntar. Na verdade, nós não temos uma base bíblica para isso, porque isso aí é uma escolha, não tem a ver com o objetivo da profecia. A profecia é para quê? Para edificar quem? A igreja. Nós, enquanto igreja. Para consolar quem? A igreja. Para exortar a igreja. Não é para direcionar o que a pessoa tem que decidir ou que tem que escolher. Apesar da relevância espiritual, a edificação que traz ao corpo de Cristo, ele não possui relevância canônica ou escriturística. Nenhuma manifestação do dom de profecia pode alterar de alguma forma os textos bíblicos ou acrescentar algo às escrituras. Ou seja, você tem a figura do profeta do Antigo Testamento, tanto o profeta que exercia esse ministério profético, como aqueles que escreveram as escrituras sagradas. E nós temos no Novo Testamento a figura da pessoa que é usada com o dom de profecia.
Esse dom de profecia do Novo Testamento, ele não tem o mesmo poder autoritativo do profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, ele tinha autoridade para escrever o que nós temos hoje como livros canônicos. Você pode pegar o livro de Ezequiel, por exemplo, o profeta escreveu, Jeremias, Isaías, mas o que não pode acontecer é de um profeta, de um irmão, uma irmã que tem o dom de profecia, de repente querer complementar uma mensagem do Antigo Testamento, ou mesmo do Novo Testamento. Porque a profecia do Novo Testamento, como enquanto dom, ela não tem poder autoritativo escriturístico. Eu não posso, de repente, dizer, Deus me revelou, através do dom profético, mais um livro para escrever na Bíblia. Ou então, Deus me revelou um complemento ao livro de Daniel. Não existe isso. Porque o nosso cânon está fechado, o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos os livros já fechados, a mensagem completa para nós lermos, que muita gente nem consegue ler, não é? 66 livros, mas o dom de profecia ele não vem para inovar, ele vem para confirmar. Se nós tivermos pelo menos um pouco de intimidade com a Bíblia, nós teremos condições de discernir uma profecia, se ela é de Deus ou não, a partir desse ponto. Se ela contradiz a palavra de Deus, ela não é de Deus. Não tenha nem medo de dizer que ela não é de Deus. Se ela contradiz claramente a palavra de Deus, não é de Deus. Deus não se contradiria exatamente através de um dom que Ele distribui para edificar, exortar e consolar a igreja. Então, a Escritura Sagrada, ela já está completa, não precisa ser complementada com dom algum em relação ao que está escrito como texto sagrado. Então, nenhuma manifestação do dom de profecia pode alterar de alguma forma os textos bíblicos ou acrescentar algo às Escrituras. E eu falo assim porque eu já vi. Eu lembro quando eu era adolescente, nós tínhamos umas vigílias muito abençoadas, e Deus usava muitos profetas, homens e mulheres, com dom de profecia, mas eu lembro de uma profecia, em especial, não vou dar muitos detalhes, que o profeta está por aí, né, ainda, então, veja bem, mas aquele profeta, ele trouxe como que uma complementação ao que teria acontecido quando Jesus desceu, de acordo com o texto sagrado, às partes mais baixas do inferno, após a sua morte ou ressurreição. Nós temos esse texto, ele é um texto bem complexo de compreender, mas esse profeta trouxe exatamente como se fosse um complemento ao que teria acontecido na hora que Jesus chega lá no inferno, e vai tomar as chaves do diabo e tal, e aí aquilo, para mim então, na época, aquilo soou para mim como sagrado. Eu digo, então é assim. Eu vi aquilo como sendo uma complementação ao texto sagrado, para melhor entender. Mas depois a gente vem estudando um pouquinho mais e vê que não dá para acreditar a tudo que você vê como profecia, como sendo realmente inspirado, mesmo como mensagem profética.